Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, sua presença no televisor, diante do televisor nesse horário, para nós é causa de grande alegria. Você está sintonizado na Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Estamos chegando ao final de uma longa catequese para a qual dedicamos dezenas de programas para o assunto fascinante, importante e grave chamado pecado. Estamos no finalzinho do Catecismo da Igreja Católica que trata desse assunto. E hoje nós vamos tratar, sem dúvida falamos muitas vezes que o pecado tem uma dimensão pessoal. Quem comete o pecado é uma pessoa. Mas o pecado também tem uma dimensão coletiva, também se fala de cooperação no pecado, de cumplicidade no pecado. Cooperar no pecado, o que isso significa? Quem são os cooperadores de um pecado? Eles também são responsáveis pelo pecado que tal pessoa praticou? Responde o Catecismo da Igreja Católica, número 1868. O pecado é um ato pessoal. Mas, além disso, nós temos responsabilidades nos pecados cometidos por outros quando neles cooperamos. Primeiro, tomando parte neles direta e voluntariamente. Segundo, ordenando-os, aconselhando-os, aplaudindo-os ou aprovando-os. Terceiro, não os denunciando ou não os impedindo quando a isso obrigados somos. E, finalmente, protegendo os que praticam o mal. É um parágrafo de particular importância nos dias de hoje, quando nós, diante do pecado alheio, tendemos a culpar uma ou determinada pessoa e nem sempre nós julgamos como deveríamos julgar que um pecado dificilmente é praticado apenas por uma pessoa. Qual o grau de responsabilidade, de participação de outras pessoas quando o pecado de alguém é cometido? Quem são os cooperadores? Aqueles que ajudam na prática ou na contumácia do pecado? Responde o Catecismo. Se outra pessoa ou outras participam nesse pecado, direta e voluntariamente, são cooperadores diretos e querem praticar. Segundo, mandando, aconselhando, louvando ou aprovando esses pecados. Quem assim age também é responsável, também é culpado no mesmo grau que o autor do pecado. Terceiro, não os revelando ou não os impedindo quando a isso somos obrigados. É o silêncio covarde, é o silêncio que incentiva, que aprova, que blinda, que protege. Quem assim age também é culpado do mesmo pecado. E, finalmente, protegendo aqueles que fazem o mal. Às vezes até tirando-os de um canto e colocando para o outro, para fugirem, seja da polícia, seja de outras autoridades. A cooperação. Cada um de nós, portanto, diante de Deus, se coloque numa atitude de disponibilidade e peça sempre ao Senhor, jamais permita, Senhor, que diante do pecado de alguém eu participe direta e voluntariamente. Jamais, Senhor, permita que eu mande, que eu aconselhe, que eu louve, que eu aplauda, que eu aprove o pecado de quem quer que seja, porque sei que prestarei contas diante de Ti. Jamais, Senhor, que eu seja omisso diante do dever de revelar, quando a isso sou obrigado, um mal que está sendo praticado. E que jamais, Senhor, eu proteja quem quer que seja na prática do mal. Porque se eu assim agir, eu serei culpado igualmente desse pecado. E sei que prestarei contas diante de Ti e temo o Teu juízo e não quero jamais ser condenado.